Transforma Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência, ou você que está interessado em saber como atuam esses profissionais, fique ligado. Estamos dando início a mais um Transforma Mútua Podcast, com outros assuntos também, com outras pautas de interesse da sociedade, como estamos aqui com o Supracílio Barros, ele que é diretor substituto e chefe do Serviço de Apoio Técnico da Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. Com formação em Direito de Segurança Pública, ele tem uma trajetória sólida no serviço público e na proteção das instituições. Supracílio é também instrutor em temas como uso da força, armamento e operações táticas, além de poeta nas horas vagas. Vamos falar sobre segurança no Congresso, os riscos do Brasil em caso de guerra e como a arte também pode fazer parte da rotina de quem atua na linha de frente da segurança institucional. Supracílio, eu gostaria de saber como foi essa transição entre bombeiro militar e policial legislativo federal na Câmara dos Deputados. Bom, Sérgio, primeiramente agradeço o espaço, é sempre um prazer estar aqui na sua presença e vamos bater um papo sobre esses diversos assuntos. Então vamos lá. Essa transição ela foi muito tranquila. Eu tive um sonho em ser bombeiro militar, passei no concurso em 2001 para o Corpo de Bombeiro Militar do estado de Goiás, meu glorioso Corpo de Bombeiro Militar, e ali eu vivi todo um sonho, tive toda uma carreira ali dentro, né? Fui praça, passei para o concurso de oficial do Corpo de Bombeiro Militar, e depois, em 2011, tive toda uma rotação completa da minha vida e resolvi ingressar na Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. Então foi assim, uma transição bem tranquila. Vivi uma fase da minha vida, sou muito grato ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Foi onde eu aprendi e iniciei minha vida nessa área de segurança pública. Então, por tudo isso, sou eternamente grato, vivi um momento de grande aprendizado ali. Na sua avaliação, qual o principal desafio enfrentado hoje pela segurança institucional no Congresso Nacional? Os desafios são vários, né? O Congresso Nacional Brasileiro, sem dúvida nenhuma, eu falo, é um dos mais abertos do mundo. E aí, quando você está tratando de uma casa que é aberta, e assim deve ser, aberta ao povo, o povo tem que participar do processo legislativo, você tem um desafio em termos de segurança institucional muito grande. Porque quando você trabalha com segurança institucional, é muito fácil você promover uma segurança institucional quando você tem limitação de pessoas. Agora, quando você tem que manter a casa aberta na amplidão que é o Congresso Nacional, aí as coisas se tornam mais difíceis. E é isso que entra o grande desafio. Nós garantirmos que, em termos de segurança orgânica, a Câmara seja um local que o povo possa acessar, mas ao mesmo tempo um local seguro, um local em que o devido processo legislativo possa transcorrer sem nenhuma intercorrência, né? Onde todos que ali trabalham e que ali estejam em segurança. E nós fazemos isso com muito trabalho, com muito planejamento, com treinamento, com implemento de novas tecnologias. Então é um baita desafio. E nós estamos, dia a cada dia, tentando superar esses desafios exatamente com todo um estudo, com planejamento, né? E aprendizado no dia a dia. A gente aprende com nossos próprios erros. Isso faz parte de qualquer atividade. Às vezes acontece um conflito dentro da Câmara entre um parlamentar, o povo que está ali dentro, às vezes parlamentar. Como lidar com isso, Supracílio? Sérgio, muitas vezes as pessoas, isso é exceção, né? As pessoas se exaltam. Eu acho que toda forma de manifestação ela é legítima, né? A gente vive no Estado Democrático de Direito. Então a manifestação, os atos de expressão de seus anseios, de seus interesses, seus direitos, eles são legítimos. Porém,
nós precisamos entender que nem todo tipo de manifestação ela pode ocorrer da forma como a pessoa que está se manifestando quer. Porque, por exemplo, no âmbito da Câmara dos Deputados, existe todo um regimento interno, existe todo um arcabouço interno que disciplina as diferentes pautas. Então, eu não posso, por exemplo, permitir que ocorra uma manifestação dentro de uma comissão onde está iniciando um debate, porque ali está garantido para debater. Então, tem um presidente, tem um deputado que está presidindo aquela comissão, e isso deve ser feito de acordo com as normas internas da casa. Então, a partir do momento que você quer manifestar, mas prejudica os trabalhos, essa manifestação ela descambou para o lado não está sendo mais legítima. Então, nós temos que conciliar o devido processo legislativo com as manifestações. Então, as manifestações ela deve ocorrer, mas em locais apropriados, devidamente acertado e combinado com os órgãos, tanto de segurança pública, quanto com a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados. A partir do momento que você faz todo esse trabalho, isso é possível, essa conciliação. Em regra, não é permitido manifestação dentro da casa, exatamente porque nós ali é o local para que ocorra o processo legislativo. Ali é o local de expressão dos parlamentares. Isso não quer dizer que o povo não possa participar. O povo pode participar e deve participar ali, quando as comissões oferecem o debate das diferentes pautas. Então, é preciso que as pessoas entendam isso, e a grande maioria entende. Não tem problema, a grande maioria entende isso. Alguns outros que pensam que pode ir lá e manifestar quando quiser, não é assim que funciona. Tá? E parece que existe a Polícia Legislativa. Isso o senhor fala muito entre o povo e um parlamentar. Agora, vamos dizer, eu sei que vocês têm uma prerrogativa e o parlamentar tem outra também. Mas em uma discussão acalorada entre os parlamentares, como vocês atuam como atuar numa situação dessa, Supracê? Perfeito. O regimento interno fala que a ordem das sessões e dos trabalhos compete tanto ao presidente da Câmara dos Deputados quanto ao presidente de comissão. E ali a polícia ela vai estar sempre agindo em consonância com a presidência. Se o presidente disser assim, resolve essa situação. Aí a gente vai com todo um treinamento, com todo um know-how que a gente possui, de tentar dissuadir toda aquela situação de forma por meio da comunicação. Então, a Polícia Legislativa ela só se vale de meios coercitivos em último caso. Sim. Ela é treinada para isso. E te digo que em 98% dos casos isso é feito de forma por meio de uma negociação, né, de forma bem tranquila. E tem dado certo. Tá? Muito bem. O senhor atua como instrutor de disciplina e estratégia, né? Como é que funciona esse processo de formação dos agentes da Polícia Legislativa? Então, Sérgio, até me permita-me fazer um pequeno parênteses, esclarecer aqui para aqueles que nos assistem. Eu queria fazer uma breve introdução do que do que são as polícias legislativas. Muito bem. São duas polícias legislativas federais. Então, nós temos a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados e a Polícia Legislativa Federal do Senado Federal. As polícias legislativas elas são os órgãos constitucionais, estão previstas na Constituição de 1988. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados ela está prevista no artigo 51, inciso 4. E a Polícia do Senado ela está prevista no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Cabe destacar também que são as únicas duas polícias que aparecem em todas as constituições da história do nosso constitucionalismo, inclusive na Constituição do Império de 1824. Ali já se tratava das polícias legislativas. E por que se tratava? Exatamente por uma ideia que ela é importantíssima para um Estado democrático de direito, que é a independência entre os poderes. Então, quando o Poder Legislativo ele possui a sua polícia, ele tem uma maior autonomia e uma independência perante os demais poderes. Então, quando um deputado ele está sendo ameaçado, o Poder Legislativo não vai se pedir uma ajuda
a Polícia Federal. Não, ele pede que a Polícia Legislativa apure os fatos e tome as devidas providências para neutralizar aquela ameaça referente àquele parlamentar, para que aquele parlamentar ele possa exercer o exercício parlamentar de forma plena, porque é assim que se espera no Estado democrático de direito. Uhum. E assim é feito. E com isso você garante uma maior independência para o parlamento. Uhum. Tá? Com relação a essa questão das disciplinas, da formação do policial legislativo, ele é feito 100% pelas próprias polícias. Então, dentro tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, tem escola de governo. A nossa escola de governo chama-se CEFOR, que é o Centro de Treinamento e Formação da Câmara dos Deputados. Então, ali dentro, existe um corpo de instrutores que são policiais e são ministradas todas as disciplinas do curso de formação do policial. Então, toda a parte de disciplina é feita pela própria polícia em parceria com a escola de governo da Câmara dos Deputados. Exatamente por quê? Porque são realidades. Eu não posso pegar um procedimento que é aplicado na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal e trazer e implantar na Polícia Legislativa Federal, porque são situações diferentes. Locais de atuação totalmente diferente. A gente faz curso em diversas outras forças de segurança. Era isso que eu ia perguntar. Se vocês fazem curso fora também? Sim, vários. Em diferentes forças de segurança. E a gente colhe aquele aprendizado e adapta para a nossa realidade. É assim que é feito. E isso vai criando-se uma doutrina própria das polícias legislativas federais. Então, é uma coisa que hoje já está bem consolidada. Eu tô ali no Congresso desde 2002. Eu cheguei em 2002, o senador meu pai era assessor direto do senador Zé Maranhão, e aí eu também vim com ele, então desde 2002 a gente está por ali. Eu estou ali, né? Meu pai já se aposentou, está aposentado, e eu continuei. Eu nunca vi uma polarização, sempre houve essa coisa de direita, esquerda, PT, PSDB, que na época o PSDB era o representante da direita, né? Mas nunca houve uma briga tão ferrenha, vamos dizer, uma polarização tão forte. Como é que vocês fazem? Como é que vocês atuam? Como é que a Polícia Legislativa atua para manter essa paz dentro do parlamento? Pelo menos manter o controle dentro do parlamento? Sérgio, isso é feito com bastante tranquilidade, com bastante profissionalismo. Essa polarização ela fica na parte política. Sim. Né? Ela não tem nada a ver com a parte administrativa da casa, até porque, enquanto servidores públicos, nós somos imparciais, impessoais. Uhum. Então, essa questão política, ela se localiza no âmbito político. Tá? E isso é encarado de uma forma bastante tranquila pela Polícia Legislativa, tá? Porque o debate político ele deve ocorrer. Sim. Então, para nós, não surte tanto efeito nenhum. Tá? Até porque nós estamos ali em harmonia com a presidência da Câmara dos Deputados. Então, a gente segue essa questão com bastante tranquilidade, bastante profissionalismo. O senhor acredita que o Brasil está preparado para enfrentar uma possível guerra híbrida diante do cenário geopolítico que acontece hoje? Olha, nós temos as nossas Forças Armadas, são forças bem adestradas, são muito bem treinadas. Eu acredito que as Forças Armadas brasileiras, elas estão sim preparadas para um cenário de guerra híbrida. Agora, eu não sei se o Estado brasileiro está, são duas coisas diferentes. O conceito de guerra híbrida, né, é aquele conceito que é um conjunto de ações convencionais e não convencionais com o fim de obter resultados militar ou político. Nós temos um exemplo claro, que é a guerra Rússia e Ucrânia. Então, nessa guerra híbrida, Sérgio, primeiramente se tem ações que não são não convencionais, mas de desinformação, de influência política, de sabotagem, guerra cibernética. E só depois é que você pode estar se valendo de uma ação convencional, de arma, de força mesmo. Então, nesse sentido, eu acredito que as Forças Armadas brasileiras hoje, elas têm um preparo, têm um conhecimento. Agora, quando se trata de guerra híbrida,
somente a vivência, né, do tipo de ação que vai estar sendo praticada é que vai estar sendo esperadas ações que nós vamos estar reagindo para aquele cenário. Então, somente a prática, somente a vivência é que vai dizer essa capacidade de resposta, né? Felizmente, o nosso cenário geopolítico ele é muito favorável, porque, graças a Deus, nosso cenário geopolítico ele é muito favorável à paz e que permaneça assim por vários séculos. Então, eu acredito que, nesse sentido, o Brasil, comparado com outros países, por exemplo, da Europa, do próprio Oriente Médio, não tem esse risco de uma guerra híbrida. Porém, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós temos que estar preparado, até porque nós precisamos estar dissuadindo qualquer tipo de situação que possa estar encaminhando para um tipo de guerra nesse sentido. Tá? Então, nesse sentido aí, eu penso que as Forças Armadas está sim preparada, porém nós temos que ampliar mais a pergunta e dizer, o Estado brasileiro, será que o Estado brasileiro, com todas as suas instituições, estaria preparado? Tem conhecimento do que seja uma guerra híbrida? Como é que ocorre essa guerra? Quais os seus mecanismos? Então, isso eu já não posso te afirmar, que o Estado, enquanto tudo, esteja preparado. O senhor tem um vasto conhecimento na questão do atirador ativo. Tirador ativo, exatamente, tirador ativo. O que significa o tirador ativo? Bom, o atirador ativo, infelizmente, é uma preocupação hoje em diversos países, principalmente Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, infelizmente, já chegou, que é aquela situação em que algum indivíduo, um grupo de indivíduos, de forma aleatória, ele chega no local com o ânimo de matar um maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Então, um conceito de Como forma se fosse bem... um joguinho de videogame, aquele que o cara sai matando... de forma aleatória. Sem um motivo justificado. Ele tem, geralmente, alguns estudos apontam que a pessoa tem um problema com o local, mas não com aquelas pessoas que estejam ali. Então, realmente hoje, isso é um problema sério nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já tivemos Realengo, Raul Brasil. Então, são eventos que foram bastante traumáticos. O que a gente precisa ter ideia? A melhor forma para encarar esse tipo de evento. No momento que temos a eclosão dessa crise, ela tem que receber uma resposta imediata, rápida, das forças policiais. O objetivo é tentar neutralizar o agressor ativo o mais rápido possível, de forma que você venha minimizar o máximo possível o número de vítimas. Eu soube até que quando ele está em atividade, a pessoa que está no chão, ele já não atira. O prazer dele é de ver a pessoa tombando, é de acertar. Existe isso, então se a pessoa se deita... Ele não. O que a gente tem notado, e eu falo conhecimento de causa, eu estudo esse assunto desde 2018. Né? Nos Estados Unidos já existe protocolos civis para a população civil em caso de uma situação. Então, o protocolo preconiza o seguinte: você deve se afastar da fonte de ameaça. Estou entendendo. Então, se você pode se afastar dessa fonte de ameaça, você tem que sair dela. Então, você corre o mais rápido possível. A partir do momento que você não consegue sair do prédio que está ocorrendo aqui dali, você tem que procurar um lugar para se esconder. Então, você tem que se esconder, se abrigar, de forma que saia da vista daquele agressor. E, em último caso você não possa nem se afastar da ameaça, nem se esconder dessa ameaça, você tem que partir, num caso extremo, para a luta, para sobreviver. E aí você pode se valer de todos aqueles equipamentos de forma contundente que esteja dentro daquele seu ambiente. Então, imagine que você possa se esconder. Então, você vai lá, fecha sua porta ali, empurra uma mesa, armário, bloqueia a passagem para o ambiente onde você esteja. Vamos supor que, feito isso, mesmo assim o agressor tentou
atentar contra a tua vida, você tem que se valer de todos os meios que tiver à tua disposição para tu atingir aquele agressor. Então, um extintor, computador, de forma que você ali, em última ratio, se defender. É buscar uma defesa para poupar a tua integridade física e a tua vida. Então, a polícia brasileira está preparada para isso? Olha, já existe treinamento? Existe treinamentos. Agora, quando a gente fala de polícia brasileira, nós estamos falando de um universo muito grande. Nós estamos falando de 26 estados e o Distrito Federal. Tá? Então, eu digo que o Distrito Federal eu não conheço todas as polícias. Eu conheço que o Distrito Federal, sim, tem treinamento para esse tipo de ação, né? E eu acredito que esteja. Agora, as demais forças, embora eu tenha um conhecimento de todas as polícias, elas têm uma noção de gerenciamento de crise, e aqui é um ponto importante que a gente precisa estabelecer. A crise policial, né, ela, por exemplo, envolve tomada de refém, é um tipo de crise, um assalto a banco, é um tipo de crise. Porém, quando você vai para o atirador ativo, para o agressor ativo, para o homicida ativo, que são sinônimos, ela é diferente. Porque quando eu estou tratando com uma pessoa que é um refém tomado, ali a polícia tem que fazer algumas ações que são, primeiro, isolar o local. Eu não posso deixar que outras pessoas entrem naquele local, que esteja ali dentro saia. Então você tem que isolar, conter aquela crise e abrir um canal de comunicação com aquele agressor, para que o grupo de operações especiais possa chegar lá e iniciar a negociação buscando a resolução da crise. Então, isso é o padrão. Já no atirador ativo, Sérgio, isso é totalmente diferente. Por quê? Como eu falei no início, a solução é fazer uma atuação rápida. E aí, nesse tipo de crise, que a gente chama de uma crise dinâmica, porque o atirador ativo está ali andando dentro de uma edificação ou numa área pública e tentando matar o maior número de pessoas possíveis, quem chegar no local tem que imediatamente buscar neutralizar esse agressor. Então, não dá para esperar o grupo de operações especiais chegar no local. Quem está lá na ponta é que tem que iniciar já esse processo de neutralização. Então, muda muito o cenário, né? Nós temos aí o caso clássico de Columbine High School, nos Estados Unidos, em que a pessoa pegou e adotou, naquela época, ele adotou o protocolo padrão de crise. Só que, quando entraram, já foram mais de 2 horas depois que foram entrar e a maioria das pessoas já tinham sido mortas. Então, nesse tipo de crise, muda muito. Então, quem está na ponta deve estar devidamente treinado. E todas as polícias devem treinar os seus policiais que estão na rua para enfrentar esse tipo de crise. Isso é algo que deve ser feito de forma urgente. E, em compensação, né, toda a administração pública ela deveria, sim, estar preparada com protocolos prontos para a população civil saber como agir em um tipo de crise. Isso é importante. O senhor é formado, tem formação em Direito e Segurança Pública. Como é que essas duas áreas elas contribuem para a sua atuação institucional? Bom, contribui muito. Assim, o direito, eu trabalho no parlamento, então, e na atividade policial. Então, o direito, embora não seja imprescindível, ele me traz um leque muito grande de conhecimento. E toda ação policial ela deve ser feita com base na lei, no princípio da legalidade. Então, para quem é formado em direito, ela traz um conhecimento mais consolidado e mais seguro de agir. A questão da segurança pública, né, da minha formação na área de segurança pública, também se complementa. Porque as polícias legislativas, aqui eu abro um parênteses para derrubar um mito, muitos pensam que as polícias legislativas federais atuam apenas dentro do parlamento. E não é verdade. As polícias legislativas federais ela atuam em todo o território nacional. Então, desde que haja bem serviço e interesse da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal envolvido. Vocês estão lá presentes.
Então, inclusive, se estiver fazendo uma atividade de proteção de autoridade, pode agir, inclusive, no exterior. Tá? Então, com relação à questão de segurança pública, a minha formação me ajuda no sentido de que a polícia da Câmara ela também desempenha um papel de policiamento ostensivo, porque ela não trabalha só na parte interna. Então todos os efeitos da criminalidade que qualquer outro cidadão esteja passando e que é natural das grandes cidades, a gente também está lidando. Então isso traz todo um arcabouço de conhecimento que você pode adaptar nesse tipo de situação. O senhor também é poeta, né? Como é que você consegue... como é que surgiu essa veia artística? Como é que ela dialoga com a sua rotina profissional? Então, eu até costumo brincar, Sérgio, que eu gosto muito de literatura. Lancei um livro em 2002, que chama-se Poesia Cotidiana, a Realidade em Versos e Rima. Eu penso o seguinte, que a poesia eu escrevo como uma forma mais de uma válvula de escape, né? de me desligar, como um hobby. Então, acho que todo mundo tem um hobby exatamente para você quebrar essa rotina. E o meu hobby, eu gosto muito de literatura, gosto muito de poesia. Então, nesse ponto, com a minha atividade, eu acho que não tem tanto alguma interface direta. Mas é aquela coisa, a poesia ela é uma forma de literatura que consegue ter uma capacidade de absorção da realidade muito grande. E isso abrange toda e qualquer área. Então, na minha atividade policial, eu tenho a oportunidade de lidar com diversos tipos de pessoas. Né? Isso é uma característica do policial legislativo federal. Uhum. Ele tem que saber falar desde uma pessoa que é um ribeirinho que leva 2 dias de barco para chegar em Belém, e para poder ir à Câmara, quanto com um embaixador, quanto com a delegação estrangeira. Então, nesse tipo, enquanto poeta, vamos dizer assim, você tem a capacidade de conviver com as pessoas. E essa convivência com esse diferente tipo de público é um celeiro para você captar alguns temas que são importantes para possivelmente depois ser transformado em poesia. Então, a alma humana ela é muito rica, né? E a gente tem que preservar essa individualidade. Qual o conselho que o senhor daria para os jovens que querem seguir a carreira da segurança pública ou do serviço público federal? Bom, eu sou um árduo defensor do serviço público, né? Eu sou maranhense, eu venho do interior do Maranhão. Você é de qual cidade? Eu sou de Grajaú, no Maranhão. E com essa altura toda? Com essa altura toda. E o serviço público transformou minha vida. Então, eu sou um árduo defensor do serviço público. Eu acho que não tem como o Estado se materializa no servidor público. Né? Então, o Estado é uma ficção jurídica que tem uma materialização no servidor público. E para ser servidor público, você tem que ter vocação. E hoje em dia nós estamos vivendo uma crise de vocação muito grande. Porque quando criança, antigamente, você, Sérgio, provavelmente quando era criança você já queria ser jornalista. Sim. Então, antigamente você já tinha uma vocação. Hoje as pessoas não têm. Hoje as pessoas estão num processo acompanhando essa modernidade líquida, né, que Zygmunt Bauman já falava muito, né? É muito fluido as coisas mudam muito rápido e com isso reflete nas profissões. Então essa falta de uma vocação também reflete no serviço público. E quando você não tem vocação, quando você vai fazer uma coisa que você não ama aquilo que faz, você tem várias consequências disso. Porque você vai acordar dia após dia e vai estar levantando-se da cama para fazer algo que você não gosta. Muitas vezes só porque você quer um salário no final do mês. E isso é ruim. Né? Acontece, por exemplo, muito hoje. Vou fazer tal coisa porque vai me dar um salário bom. Mas você não vai ter prazer de realização nisso. Então isso é muito ruim. E aí as pessoas vão entrar em depressão, vão começar a ficar nisso. Então o que eu aconselho é o seguinte.
faça aquilo que você gosta de fazer. Se você quer ser servidor público, se identifique com aquela área e doe ao serviço público. Né? Dê o seu melhor. É isso. Muito bem. Você que acompanha o programa Transforma Mútua Podcast, aproveita e vai lá, ativa o sininho para que você não perca nenhum programa, curta e compartilha nosso conteúdo. Supracílio, sinta-se à vontade para você colocar aquilo que não foi abordado. Muito obrigado pela entrevista. E quando quiser também mandar conteúdo para a gente, quando quiser falar algo sobre a segurança, estamos à disposição. A Mútua está à disposição, o presidente Joel Krieger, o Felipe Pasqualini, que não pôde recebê-lo porque teve uma agenda fora agora à tarde, mas mandou um grande abraço. Mas sinta-se à vontade para colocar aquilo que você... Não, eu quero só te agradecer a Mútua pelo espaço, né, por esse debate. Eu acho que a gente tem que estar sempre dialogando com diversos setores da sociedade. Isso é uma forma de enriquecer a nossa democracia, a nossa cidadania. Então, enquanto representante da Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição para que nós possamos estar debatendo outros temas. Muito bem. Pois bem, estamos encerrando mais um Transforma Mútua Podcast. Como eu acabei de falar, entra nas redes sociais, vai lá, nos segue, ativa o sininho para que você não perca nenhum programa, curta e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Obrigado.